Muitos acreditam que uma pessoa corajosa nunca sente medo, que sempre enfrenta situações de forma ímpia e desbrava tudo sem titubear. No entanto, se eu te falar que não é bem assim, que um corajoso sim sente muito medo, o que você me diria? Pode isso, Arnaldo! O significado de coragem é justamente uma pessoa que sente medo, porém que não se paralisa, que encontra formas de superá-lo e conquistar aquilo que ele tanto deseja. E como fazer isso será justamente o tema do vídeo de hoje. E para ilustrar essa ideia, eu trarei 5 personagens de anime e mangá que são medrosos, porém muito corajosos. No entanto, antes de continuar, eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal para ter mais conteúdo desses que unem entretenimento e conhecimento. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. A palavra coragem vem do latim e significa agir conforme o coração. Portanto, ser corajoso é viver conforme as suas paixões, independente daquilo que o cerca. E aqui é importante a gente diferenciar medo de fobia, uma vez que medo é um sentimento protetivo e reativo. Ou seja, nossa mente identifica algum perigo e fala, opa, volta, daí nós recuamos para buscar saídas. E daí vem a audácia, que é a capacidade de você organizar, estruturar, planejar e agir para solucionar qualquer adversidade. Já fobia é um medo desproporcional com a realidade. O que a fobia faz com as pessoas? Paralisa, ela trava, faz com que você não faça alguma coisa. Por exemplo, aracnofobia são pessoas que têm medo de aranha. Aí vê uma aranhinha, mesmo de borracha, já para de fazer tudo, trava completamente. E hoje eu trarei 5 exemplos de como transformar o seu medo em superação e não fobia. E como eu já dito, ilustrarei com 5 personagens do anime. E o primeiro é Zenitsu, de Demon Slayer. Vamos lá para a primeira lição? Muitas vezes deixamos de tomar algumas atitudes por medo do que os outros irão pensar e, consequentemente, nos rejeitar. Dessa forma, aceitando até migalhas sociais. Qualquer coisa que fazem pra gente, a gente aceita, não se impondo. Justamente esse sendo a primeira dica. Não tenha medo da rejeição social. Seja você. Lógico, desde que as suas ações não levem ao mal, né? Se você é uma pessoa ímpia, ética, que faz as coisas certas, você não tem que ter medo. Faça o que tem que ser feito. E Zenitsu é um grande exemplo disso, uma vez que seu grande histórico de rejeição o fez o tornar um mendigo social. Esse fato fica claro assim quando Zenitsu passa a acompanhar o Tanjiro, uma vez que esses personagens se reencontram quando Zenitsu está suplicando para que uma moça case com ele. E a moça falou, sai daqui, você é doido, sai de perto de mim. E o Tanjiro dá um sacolhão nele e traz ele junto para a sua missão. Sem contar que o Agatsuma, ele se torna um caçador de demônio por medo de ser rejeitado pelo seu avô, sendo a única pessoa que acolheu. E grande parte da trama, ele fica se lamentando por se tornar um caçador, que ele é um cara medroso, que ele não tem coragem de enfrentar os demônios e tudo mais. Fator esse que o atrapalha nos conflitos, uma vez que ele tem um baita de um potencial. No entanto, quando ele está dominado ali por aquele medo, ele não consegue agir. Só que quando sua mente percebe que o negócio vai ficar feio demais, ele meio que assume uma segunda personalidade, ele adormece e vem aquele Zenitsu que a gente não conhece, mostrando seu poder, vencendo todas as adversidades. Tal como é exemplificado no Monte Natagumo, no qual ele enfrenta a aranha lá que envenenou ele, ele controla sua respiração para o veneno não espalhar e consegue eliminar seu inimigo. E agora vamos para o nosso segundo exemplo de como superar o medo com Mineta, de Boku no Hero. Quando deparamos com situações desafiadoras, é normal dar aquele friozinho na barriga e aquela travada. No entanto, não há nada melhor do que você se preparar para a situação, desenvolvendo as suas habilidades de forma eficaz, que independente do que aconteça, a probabilidade de você conseguir o sucesso é bem maior. E como exemplo, vamos trazer o Mineta em Boku no Hero. Ele é um personagem que se sente assim inferiorizado, ele se sente mais fraco, que a sua habilidade não consegue ajudar de tal forma. E podemos trazer como exemplo o ataque que a Liga dos Vilões fez ao centro de treinamento lá na primeira temporada. O Mineta, ele ficou paralisado.
ali não conseguia fazer nada. Eis que o Izuku e a Tetsui bolaram um plano para que cada um usasse suas habilidades da melhor forma para superar seus inimigos. E no caso, o Mineta, por mais que ele sentia lá que seus poderes daquelas bolinhas de grudar não fosse tão efetivo, eles articularam de tal forma que a habilidade dele fosse extremamente eficaz, juntando com as dos demais. E ele consegue jogar aquelas suas bolinhas, grudando todos os inimigos. Fato esse que ajudou os três a fugirem dessa situação. E agora nós vamos para a nossa terceira lição, usando o Armin de Attack on Titan. Aqui o ponto central é: ninguém nasce pronto. Quando você encontra uma dificuldade e você não tem as habilidades para superá-la, não tem outra alternativa a não ser treinar, planejar, buscar superar da melhor forma possível. E o Armin de Attack on Titan mostra isso de forma clara, uma vez que no universo desse anime e mangá, eles são atacados por seres bestiais, grandiosos, que são os titãs. E nitidamente o Armin ele é fraco, ele é franzino, ele não consegue enfrentá-la no embate corpo a corpo. Ele podia muito bem optar e ficar dentro do conforto das muralhas e não enfrentar esse desafio. No entanto, não é essa a escolha que ele faz. Ele entra para o exército e vai junto do reconhecimento para lidar de cara com os titãs. Só que o Armin, uma vez que ele sabe que ele não tem muitas habilidades físicas, ele usa da sua inteligência. Ele planeja, ele é expert em trazer soluções. Como exemplo, na invasão de Trost, quando eles precisavam pegar os suprimentos para conseguir fugir, sendo que estava dominado por Titã. Ele consegue arquitetar um plano para que ele e seus amigos consigam derrotar os titãs, pegar os suprimentos, salvando o dia não só do Armin, mas de toda a equipe. No decorrer da trama, essas características de Armin vai ficando cada vez mais claras. Ele sempre bola estratégias muito eficazes para solucionar a situação. Sem contar que o ato dele pular ali no Eren, quando ele estava naquela forma titã, atacando todo mundo, e ficar suplicando, ali um ato de coragem que nem os guerreiros mais fortes tiveram. Isso sendo de suma importância para que a missão e a defesa da cidade fosse concluída. E agora nós vamos para o nosso quarto exemplo, que é com Jaco de Dragon Ball. Muitas vezes, quando a gente depara com uma tarefa muito grande, muito difícil, é normal a gente desanimar. Falar, putz, já era, perdemos tudo. No entanto, o grande segredo aqui, pense em etapas menores. Vá por processo. Solucione o problema da vez, não pense no problema final. E o Jaco nos mostra como fazer isso. Essa personagem, sempre que a Bulma o chama, ele sabe que vai ter confusão. Podemos trazer aqui como exemplo, quando a Bulma pede para o Jaco ajudar a localizar a grande esfera do dragão no universo inteiro. O Jaco pensa, meu Deus, isso daí é praticamente impossível de fazer. No entanto, ele ficou com mais medo da Bulma e do Vegeta fazer alguma coisa com ele, que ele pensou numa solução. Em vez de você sair procurando o universo todo, por que não perguntar para quem sabe de muitas coisas? E eis que ele tem a ideia de consultar o Sr. Zuno, que é uma espécie de Google lá no Dragon Ball, ele sabe tudo, né? E dessa forma, ele não pensou no objetivo grande, que era localizar a esfera dentro do universo todo. Ele facilou, vamos primeiro perguntar para quem domina do assunto, para quem tem conhecimento. Vamos para o Sr. Zuno. Sem contar que em outros exemplos de batalhas que acontecem, o Jaco sabe que nitidamente ele não é forte para conseguir resolver a situação. O que ele faz? Ele se esconde e em momentos oportunos, quando o vilão está ali meio baqueado, desprevenido, ele vai dar o golpe dele, resolvendo pequenos passos por vez. E nós vamos agora para o nosso quinto representante, que eu não poderia deixar de falar dele, do rei dos medrosos, do cara que tem a síndrome de que não pode entrar nesse lugar. E eu estou falando justamente dele, do Sop de One Piece. Essa dica é o grande segredo para você evitar a fobia, ou seja, aquele medo desproporcional que o paralisa. Você deve pensar no presente, no seu problema de agora. O Sop, nitidamente, ele é muito mais fraco do que os demais. E também um grande mentiroso e medroso de primeira linha. No entanto, isso não quer dizer que ele ausenta-se dos conflitos ou de situações que põem a perigo. Ele sempre busca formas de auxiliar a equipe da melhor forma, à maneira dele. Sempre que ele depara com uma situação de perigo, ele fica lá tremendo e pensando nas 1001 possibilidades. E o importante é que sempre tem um amigo nele que dá um chacoalhão e fala, ô meu, para de pensar nisso, e dá aquele empurrão nele e fala, ó,
Para de pensar no resto, pensa no agora, faça agora o momento, e ele surpreende e consegue resolver os problemas. Aqui nós podemos trazer como exemplo quando eles estão descendo de Skypiea e o Luffy faz murchar lá o povo lá que está fazendo de balão para eles. E dessa forma o navio começa a cair cada vez mais rápido no mar. E ele toma a atitude de prender lá o cinto lá do e colocar os discadores lá embaixo. Ele ficou ali de ponta cabeça, um bang jump praticamente. Extremo perigo. No entanto, ele conseguiu resolver. Ele não ficou pensando, ai meu Deus, se eu fizer isso eu posso cair no mar e tal. Ele pensou no momento, vou prender o cinto aqui, vou colocar o negócio do povo, os discadores, e dessa forma evitar a queda. Ele pensou no momento. Se bem que o Sop a gente consegue dar exemplo dele desses 4 personagens. No entanto, eu precisaria de um vídeo só dedicado ao Sop. Na verdade, eu já tenho um explicando a referência cultural de Usopp em One Piece. Se você curte aqui, ó, veja esse card. É muito bacana. Não, o card vai estar aqui, tá? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então fica assim. E aí, conseguiu compreender que, na verdade, um corajoso, ele passa por um processo de medo para superá-lo, que não é aquela pessoa destemida? E qual dessas 5 dicas te chamou mais atenção, que é mais pertinente com o seu cotidiano? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai ela, a Lilia, a diva, a pessoa que estrutura e planeja todo esse canal comigo. Muito obrigado, amor. E não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!